Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma das competências, mais importantes da linguagem, que é a escrita. Portanto, vamos fazer algumas reflexões, sobre como escrever bem, destacando alguns aspectos aí, técnicos aí da produção textual. Então vamos lá? Primeiramente, falar o que é texto, Texto vem do latim textus e significa tecido, entrelaçamento, Então, um bom texto é aquele tecido sem muitos furos, mais regular, pensando, na estética do texto, tanto, como no conteúdo desse texto. Então, para se criar um bom texto, é necessário entrelaçar palavras, tecer seus pensamentos um a um, dando forma e principalmente clareza às suas ideias. Então, produzir um texto não é tão simples, A gente tem que ser um tecelão, das palavras aí para construir esse texto, que seja agradável, que seja claro e de fácil entendimento. Então, um bom texto, sempre é constituído de coesão e coerência. Mas o que isso significa? Falando da coesão, a coesão é um entrelaçamento lógico das suas ideias, é uma conexão, é uma harmonização. Quando a coesão é bem utilizada, ela permite a eficiência, na transmissão da mensagem ao interlocutor, ao seu leitor, e por consequência vai facilitar o entendimento, facilitar a interpretação. Então, quando o texto é incoerente, ele vai prejudicar o processo de comunicação. Então, dentro da produção textual, a coesão ela pode ser entendida, pelas relações linguísticas, que a gente elabora ali na utilização, correta aí da linguagem, o uso, correto de advérbios, de pronomes, a ortografia, o emprego dos conectivos, principalmente por meio das conjunções ali que vão ajudar, na coesão. Uma dica, quanto mais a gente lê, mais a gente vai ampliar o nosso vocabulário e vai conseguir evitar, por exemplo, a repetição de palavras, de ideias, de expressões. A gente vai utilizar mais corretamente os sinônimos, entre outros. Então, a coesão é muito importante. Um texto coeso, ele é muito mais agradável para um interlocutor. E depois da coesão, a gente pode falar da sua irmã, a coerência. A coerência que é a qualidade de criar essa conexão, com uma sequência lógica de ideias, fatos, acontecimentos. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos do texto. Então, vai construir os sentidos do seu texto. Por meio da coerência, vai ocorrer a concatenação das suas ideias, ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Então, essa cadeia de ideias tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser coerente, tem que ser coesa. O texto que obedece à coerência vai transmitir uma relação lógica, dessas ideias e a gente não vai ver ali no texto uma contradição, a gente vai entender realmente o significado da mensagem que está querendo ser passada nesse texto. Então, quando o texto é coerente, o interlocutor vai apreender os sentidos do seu texto. Então, a falta dela vai afetar a significação e, consequentemente, vai prejudicar a relação com o interlocutor. Vai ficar difícil de interpretar, vai ser difícil de entender o argumento, vai ser difícil de entender a ideia, ou seja, a persuasão ali vai ser rompida, e a compreensão também. Então, você precisa escrever com coesão, coerência, e que seu texto seja uniforme, lembra, tecido, entrelaçamento de ideias, ter clareza dessas ideias e bons argumentos. Depois, a gente pode falar da objetividade. Um texto bem escrito, muitas vezes, está pautado na objetividade, que é a qualidade de tornar reais e objetivos o argumento e a ideia que se teve. A coesão, a coerência e a objetividade sempre se complementam em um bom texto. A objetividade textual se traduz mediante o uso da linguagem direta, sem aqueles rodeios, preciosismos, ou na linguagem mais popular, sem ficar enchendo linguiça. Ela é uma virtude, facilita a vida do leitor e torna o texto muito mais, digamos, elegante. Quando o período é muito extenso, as frases muito longas, o leitor pode se confundir. Então, uma dica importante, construa períodos mais concisos, para facilitar o entendimento. Então, para a gente conseguir perceber qual que é a ideia apresentada. Então, para se escrever bem, é necessário clareza,
de ideias, articulando sempre essas concepções de forma clara, precisa e objetiva. E por último, né, o último tópico aqui que a gente vai falar é sobre a argumentação, né, que argumentar, o que seria? Né? Argumentar é tentar, principalmente, né, persuadir, convencer o leitor, né, sobre as suas ideias. Né? Então, quando a gente consegue discutir, né, sugerir e implantar esse raciocínio, a gente vai facilitar, né, esse objetivo, né, de persuadir, de convencimento. Então, para se desenvolver um bom texto, é necessário, né, uma boa argumentação. Um bom raciocínio vai convencer o leitor de suas ideias, né, de forma mais simples e clara. Então, não há rodeios e nem duplicidade de argumentos, ou seja, o famoso aquele disse, mas não disse. Então, quando a gente consegue argumentar bem, a gente evita isso, né? Então, outro fator fundamental é limpar o texto. Afinal, um bom texto não é um aglomerado de frases, conceitos ou ideias, né? Então, a gente tem que retirar o excesso, né? Então, a gente tem que utilizar também da concisão, né, da clareza, sempre para a gente eliminar esses excessos, né? E ter um texto mais limpo, né? Então, isso significa cortar tudo aquilo que nada significa ou está, vamos dizer assim, sobrecarregando o texto. Então, por fim, né, lembrando, né, um texto revela a visão de mundo, né, o seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto. Né? Então, é importante ali você está deixando, né, a sua marca, a sua visão impregnada nesse texto. Né? Então, fique atento, né? Leia bastante e também escreva bastante. Né? Quanto mais a gente escrever, né, quanto mais a gente tentar, quanto mais a gente aprimorar, né, essa escrita, a gente vai ser um bom assim, usuário aí da linguagem, né, digamos assim. Então, bons textos, cuidem-se, bons estudos, um abraço, até mais. Tchau, tchau.